Manuel Tavares foi o compositor que realizou a sua carreira profissional em várias catedrais espanholas. Ele ocupou o lugar de mestre de capela em Las Palmas de Gran Canária entre 1631 e 1638. Aqui ele desenvolveu o estilo policoral. Do núcleo desta catedral, que chegou de obras suas que chegaram aos nossos dias, existe então uma missa policoral, que vai ser o objeto desta nossa comunicação, mas que, pela limitação que tivemos que fazer em relação ao tempo, não posso analisar todos os parâmetros, portanto, vou só debruçar-me sobre um. A missa é 8 vozes, em 2 coros, e está situada, é composta por 9 folhas de papel solta, com 10 pentagramas por folha, lançados a tinta preta, com notação e caligrafia da mesma cor. Quanto à missa propriamente dita, no século XVII, ela era cantada quando era celebrada nas catedrais e nas igrejas principais, nos dias ordinários em canto-chão e nos dias festivos e nos domingos em polifonia. Os 5 textos habitualmente cantados, que pertencem ao ordinário, ou seja, o Kyrie, o Glória, Credo, Santos e Agnus Dei, são textos invariáveis e é sobre eles cada um que nos vamos falar. O Kyrie é formado por apenas 2 frases ou invocações, em língua grega, Kyrie eleison, que é Senhor tem piedade de nós, e Christe eleison, Cristo tem piedade de nós. Estas 2 frases que imploram misericórdia são objeto, segundo regras bastante definidas e concretas, com vista ao reforço do sentido do texto. Então, o texto divide-se nestas 3 secções: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Cada uma destas secções é repetida, então, 3 vezes, de modo a que o canto completo são, então, 9 secções. A alternância entre o canto-chão e polifonia constituía um dos arquétipos base da tradição polifónica. O mesmo acontecia com a execução do Kyrie, sobretudo a partir do Concílio de Trento. Havia assim 2 possibilidades, consoante se começássemos com o canto-chão ou com a polifonia, estas 2 possibilidades de execução. Ficando apenas com as partes em polifonia, então tínhamos também 2 possibilidades de execução, que no caso do modelo 1 era em número de 4, ou seja, Christe, Kyrie, Kyrie, Christi, e no caso do modelo 2, Kyrie, Kyrie, Christe, Kyrie, Kyrie. Este modelo 2 parece ser o mais difundido na Península Ibérica e a Itália, ao longo dos séculos XVI e XVII. O Kyrie de Manuel Tavares, ele vai seguir a tradição e emprega o modelo 2, mas numa versão mais ou menos livre. A tendência predominante na tradição polifónica até ao século XVII era decorrer diretamente a forma musical da morfologia do texto. Isto para procurar equilibrar de forma simétrica as dimensões das várias secções. A partir de analisando o quadro, parece que não há lugar a essas dimensões, à regularidade das dimensões. No entanto, analisando a partitura, nós vemos que no final do Christe temos uma cadência ao final do modo e uma pausa geral, o que faz com que, em última análise, haja uma bipartimização dimensional do conjunto da peça, existindo, portanto, 50% a soma do Kyrie e Christi
e do segundo, 50% do segundo Cristo. Portanto, estamos perante uma preocupação de equilíbrio formal inerente à tradição polifónica sacra. O Glória, que é um dos mais antigos cânticos usados pela Igreja e que tem origem grega. É conhecido também como hinos angélicos por causa das frases iniciais ser o canto dos anjos da noite de Natal, ou seja, a frase inicial Glória in excelsis Deus era cantada então em canto-chão, enquanto que o resto era composto em polifonia, executado de uma forma antifonal. Por causa da sua extensão, costuma ser dividido o Glória em vários períodos separados entre si e que variam de autor para autor. A opção mais frequente era então dividi-lo em duas partes, uma até Dominus Deus, Agnus Deo Filio Patris, em que é louvada e glorificada a entidade divina, e depois a partir de Quitolis Peccata Mundi Miserere Nobis, em que se passa à imploração da misericórdia de Deus. Manuel Tavares segue esta disposição da tradição ao respeitar este seccionamento. E como se pode observar, cada uma dessas partes tem sensivelmente uma equivalência. O Glória, desculpem, o Credo, tal e qual como o Glória, esta primeira frase, creio in unum Deus, era cantada em canto-chão, enquanto o restante texto era cantado em polifonia, executado ou de uma forma contínua ou então de uma maneira antifonal. A divisão do credo é menos uniforme do que costumava ser menos uniforme do que o Glória, mas que aquela que era, tal e qual como aqui vemos, mais corrente, portanto, esta primeira frase, indo até descendo des celis, é prática constituir só um período, pois incide sobre a profissão de fé em Deus Pai e em seu Filho Jesus Cristo. O et incarnatus esta normalmente era tratado como independência, para destacar a evocação do tema da encarnação, e depois é que variava entre o crucifixo e o final. Variava entre um período até 3. Mas aquele que parece ser o mais vulgar, digamos assim, era esta divisão com duas frases, portanto, aqui até não erit finitis, onde se relata a narração da paixão e ressurreição, e depois uma segunda frase até ao fim, onde há a invocação do Espírito Santo. Manuel Tavares segue então as disposições da tradição ao respeitar estes 4 seccionamentos. No que concerne à sua proporcionalidade, também não parece haver aqui, mas se nós observarmos melhor, parece haver uma similitude de dimensão entre o credo A e o credo D, e se somarmos o credo B e o C, fica uma tripartição dimensional mais ou menos equilibrada. O Santos combina passagens do Antigo e do Novo Testamento e está dividido segundo uma lógica de oração, destacando o valor de cada frase. O Santos e o Benedictus, eles eram autónomos, formavam um corpo autónomo, e no caso de Manuel Tavares, ele não vai escrever o Benedictus, o que seria feito em canto-chão, e quanto ao Santos,
comparando com outros compositores da época, peninsulares, nós vemos que tem sensivelmente as mesmas unidades métricas, ou seja, sensivelmente 32 compassos. O Agnus Dei tem uma forma tripartida, portanto tem 3 Agnus Deis, e dava asos a várias interpretações musicotextuais. Uma opção obedecia, mais uma vez, à alternância entre canto-chão e polifonia, portanto, o primeiro em polifonia, o segundo em canto-chão, o terceiro em polifonia. A segunda versão, começando em canto-chão, depois polifonia, depois canto-chão. Uma terceira versão em que temos este Agnus Dei, só as evocações do Agnus Dei em canto-chão e o resto em polifonia, ou então tudo mesmo em polifonia. No caso de Manuel Tavares, ele tem esta última opção em que faz tudo em polifonia. Quanto às proporções, aquilo que podemos ver aqui é que o Agnus Dei A e o C, portanto, temos aqui, são maiores as proporções e o B menor. Por tudo o que foi exposto, pode-se concluir que Manuel Tavares, na sua missa, nos obedece a um testemunho bem claro do respeito por todo o conjunto de regras de proporcionalidade e equilíbrio formal inerentes à tradição polifónica, tal como esta foi herdada dos finais do século XVI. Muito obrigada. Talvez eu, Rui, gostaria de colocar umas perguntas, uma mais curiosidade. Posso? Claro, claro. Muito obrigado. E talvez outra bem também, são muito breves, são muito curiosidade, porque encontrei muito interessante a palestra e gostava de perguntar, assumindo aquela, entre aspas, velha doutrina ou teoria do ethos musical grego, se naqueles momentos, naquela época, talvez, por aquela questão de dividir entre um uso da música em situações ordinárias e um uso da música, em particular a polifônica, numa situação não ordinária. E se as propriedades ou qualidades da música polifônica usada, empregada naquelas situações não ordinárias, tinha a ver com um privilégio ou umas características muito particulares ou uma percepção muito particular do uso da música polifônica e não do canto-chão, talvez. Isso acho muito importante, um encontro muito importante, porque pressupõe uma conceção, talvez, sobre a função da música. E, segundo diferentes funções, diferentes características ou propriedades que essa música tem. Pensei na doutrina do ethos grego, porque numa liturgia X, os modos musicais empregados são tais e quais por causa de seus ritmos e por causa das suas relações interválicas, né? E essa foi a primeiro comentário. Não sei se fica claro ou não, eu posso aprofundar um pouco mais. E a segunda coisa tem a ver com aquelas coisas que talvez Maria encontres ou aches nas transformações que Tavares talvez produz em relação à sua herança musical ou as produções que antecediam. Não sei se as duas questões estão claras ou talvez ficaram um pouco confusas. Quer dizer, eu não sei se percebi muito bem, mas tal e qual como eu disse,
eu só tive tempo, agora, eu só me cingi agora a esta questão, não é? Mais formal. Uhum. Porque até é uma das questões que Manuel Tavares está mais dentro da tradição, porque nas outras dimensões, nomeadamente em relação ao contraponto, porque ele Uhum. já vai estando, estamos a falar de um compositor do século XVII, portanto, já vai haver um alargamento dos modos, mais no sentido de já a caminhar para muitas funções harmónicas, ele já vai utilizar modos novos, sedentários na questão da dimensão melódica de cada voz, claramente. Na música policoral, que é uma música policoral e eu não consegui falar também em todos esses aspectos, né? Mas de qualquer maneira, ao longo sempre, quando começa a polifonia, ela é sempre ainda no século XVII, encarada sempre em alternância com o canto-chão. E onde se vê ainda aqui, porque daquilo que eu estudei do Manuel Tavares, esta música, em Las Palmas de Gran Canaria, ele já é um compositor maduro, e comparando com outras da sua juventude, digamos, aí ele em muitos sítios ainda faz o tratamento que faz é mesmo mais alternância ainda de canto-chão e polifonia, enquanto mais tarde, não é? Ele já faz o tratamento praticamente total das obras em polifonia. Portanto, aqui se nós pensarmos, ele fez tudo em polifonia, não é? Excepto o início do Glória, do Credo, não é? E o Benedictus dos Santos. O resto, portanto, ele coloca em polifonia. O que era, pronto, foi uma evolução, não é? Cada vez colocar mais, portanto, as obras em polifonia. Também depende muito dos recursos, não é? Que o compositor tem.